Obrigado por terem vindo. Esta é uma conversa íntima, eu acho. Não sei se percebes que as palmas foram para ti como homem. Não digas a ninguém. Eu não estou habituado, nem sequer a subir. Na presença de duas senhoras com esse grande, um homem nunca se foi à frente. Nós todas aplaudimos-te a ti. Fica descansado. E agradecer também à Fundação Santander uma vez mais pela casa que nos estão aqui a proporcionar aqui no Edifício dos Leões. A Luísa estava a dizer, inclusivamente, que se lembra de vir cá ao balcão, numa altura em que as pessoas ainda se vestiam para vir à baixa. Era um assunto sério, era um assunto muito sério vir à baixa. E estamos a falar de que anos? Filho, eu tenho 70, se eu tivesse para aí 12, então mete 60 anos em cima, 50 e muitos. E durante muito mais tempo, era um ritual vir à baixa, era o ritual ir ao cinema, ou ir a uma peça de teatro, às vezes tu arranjavas de propósito para isso, ias tomar chá, tinhas as mesmas lojas de há não sei quantos anos que ias ver, mas sempre com muito bem arranjadinho. Coisa que eu tenho saudades, porque hoje em dia andam todos rotos, furados e cheios de tatuagens, tanto podem ir à Mitra, como podem ir à ópera, coitados. Estão todos iguais, uma falta de gosto danada. E quem é que tem essa falta de gosto? Eles, que horror. Eles quem? Os que andam no pai tatuados, pintados. É assim, eu já não tenho idade para aprender a gostar disso, filho. E tenho direito às minhas opiniões. Eu gosto da estética. Gosto de uma coisa limpinha. Eu hoje não posso dizer o que ia dizer. Não, diga. Não posso. Ninguém está a ouvir, somos os três aqui. Eu hoje tivesse uma relação com um homem todo tatuado, eu tinha que primeiro ir lê-lo. Vira-te lá de lado. O que é que tens aqui atrás? Uma pessoa está ali para o encantamento. E em vez disso começa a ler as costas, a barriga. Já viste? É um distúrbio. Não me agrada nada. Eu percebo. A Ana é diretora no Colégio Pedro Rupe. Lá já sofrem com crianças a andarem tatuadas pelos corredores? Nós não sofremos nada. São escolhas deles. Ok. Não, perfeitamente. Temos alguns. Tem alguns? Sim. Com que idade? Não aos 3 anos, seguramente, que é quando eles entram, mas a partir do momento em que começam a ter escolha sobre o que querem vestir, como se querem comportar, como querem falar, começam a aparecer essas manifestações de personalidade. Aliás, essa é uma das razões para não termos farda, porque achamos que é importante que eles consigam vestir e usar aquilo que lhes parece mais adequado. Mesmo que achemos feio, mas é um crescimento necessário. Claro, estamos à conversa. Isso é com que idade? É que eles começam a ter direito a decidir o que é que vestem e essas coisas? É de acordo com os pais deles. Isso são decisões que vêm de casa, que nós apenas respeitamos. Na verdade, nós temos uma espécie o padrão de farda que é assim, uma t-shirt e uns calções de ganga e tal, até ao final do 4º ano, portanto, crianças até aos 9 anos. A partir dos 10, tipicamente ali a puberdade, que é muito variável, deixamos-los exprimirem-se também dessa maneira, com o que vestem, como estão. Eu lembro-me quando estava a viver em Bali, eu na altura estava muito próximo de uma escola que se chama Green School, a Ana talvez conheça, que é uma escola extremamente liberal, de ensino, podemos concluir que é um ensino alternativo, no bom sentido. Claro, porque tem uma visão diferente sobre os testes, sobre a forma como os miúdos são avaliados, eles próprios, as crianças, com os professores, participam no desenho daquele que é o programa escolar do seu ano, como se calhar à semelhança, né, um bocadinho do trabalho que fazem no Colégio Pedro Rupe. Quero saber mais e queremos saber mais, mas lembro-me de na altura haver um tema que estava em discussão que era sensível, que era as meninas, as raparigas, na altura da puberdade, ou já depois da puberdade, já com alguma volumetria de corpo, eram convidadas a vestirem-se como toda a gente em qualquer idade, tal como achavam ser confortável para elas, e algumas confortável era andarem sem sutiã. E em Bali não faz frio, faz calor, e por isso os rapazes adolescentes, que é uma fase extremamente hormonal, não é? Aquilo gerava ali uma discussão muito grande de o que é que efetivamente é correto aqui. É nós permitirmos a liberdade de expressão, nomeadamente na forma como eles se vestem, e poder deixá-los exprimirem-se da forma que faz sentido para eles, e ignorarmos o problema que isto pode gerar socialmente, nos rapazes, nomeadamente, porque eu penso que seja tabu, mas convenhamos, a adolescência de um rapaz
É uma coisa penosa, posso-vos garantir. Sim, sim. Posso-vos Começa garantir. mais tarde que a rapariga, mas... E sobretudo é um descontrolo. É um descontrolo. Literalmente não há controle sobre as coisas que se estão a sentir. Como é que isso se gera no ambiente de escola? Essas dicotomias das fases de desenvolvimento Isso é das uma crianças. questão filosófica, não é? Esta dicotomia entre o indivíduo e o todo em que ele está inserido. Não é? Nós não queremos crianças fora da comunidade, crianças associais, queremos pessoas integradas numa comunidade, conscientes do seu papel, capazes de contribuir para que essa sociedade seja melhor para todos, para aquilo que designamos por o bem comum, e portanto é um equilíbrio instável que se tem que ir sempre acertando. Não é uma coisa que se possa decretar como fazer, mas é um equilíbrio que tem que se ir acompanhando, porque temos que acompanhar pessoas a crescer. E as pessoas a crescer não são só os rapazes, as raparigas também. Este público aqui à volta deve ter sentido também isso. Claro. As pessoas a crescer sentem esse desequilíbrio que é preciso ir compensando e deixando de eclodir. Não abafar, naturalmente, porque o equilíbrio faz falta ao crescimento, como as discordâncias fazem falta ao crescimento, para definirmos melhor aquilo que somos, não é? Em relação a outra coisa. A Luísa cresce numa altura e tem um contacto com a escola que se calhar é muito diferente daquele que nós hoje vemos. A Luísa é canhota? Completamente. É disléxica? Canhota não sou. Mas escrevia com a mão esquerda? Não, escrevia com a mão direita. Há várias coisas que faço com a mão esquerda, mas escrevo com a mão direita. Sou disléxica, sou gaga, coisa que se nota perfeitamente, não é verdade? Eu estava a ouvir aqui e estava a pensar. Podemos falar do meu tempo ou posso falar, por exemplo, do que foi a escolha para os meus filhos e o que é que vejo hoje que é a escolha para os meus netos. Eu sou 100% a favor das fardas. As fardas é a melhor forma de os alunos não terem diferenciação social. Porque os alunos que têm farda só podem vestir aquilo. E tu entras a partir de uma certa idade, somente nas raparigas e mesmo nos rapazes, em que é o que tem a roupa mais na moda, o que tem os sapatos, os melhores ténis, o que tem não sei quantos. As fardas, que eu odiava, porque andei sempre fardada e odiava, compreendo hoje em dia que é uma forma muito subtil de uniformizar as diferenças sociais. E é extremamente útil. Para além de ser caro para burro, mas é ótimo para os pais, porque assim, compra-se aquilo e depois já não estragam a roupa, é uma maravilha. Mas, e não subscrevo, felizmente já não tenho filhos de 9 anos, tenho netos, mas percebo perfeitamente a noção que a partir dos 9 anos eles querem, eu também me lembro de querer, não tinha 9, tinha pai 11, querem a sua própria identidade, mas eu acho que é muito cedo para a identidade, que isso vem depois. As regras estão lá para existirem. E contudo, eu pus os meus filhos que têm 45, 43 e 42 na única escola em Portugal que tinha um acordo com o Estado português, a Maria Henrique. Uma escola, aquilo que tu acabaste de dizer que viste em Bali, estou a falar do tempo dos meus filhos, podia falar do tempo dos meus sobrinhos que eram mais velhos, uma escola que funcionava como nenhuma outra em Portugal. Os alunos, não havia salas de aula, os trabalhos, a professora havia um momento em que se reunia com os alunos e dava a matéria, os trabalhos de casa eram pendurados em fios de roupa e eles escolhiam se queriam fazer ou não. Os castigos a qualquer mau comportamento dos alunos era decidido pelos outros alunos. Era uma escola que, já antes dos meus filhos, mas agora falando dos meus filhos, tinha teatro como disciplina, tinha história como disciplina desde a primeira classe. Portanto, muito antes disto tudo que se põe hoje em causa, eu optei por um ensino que fazia com que os miúdos eram muito puxados e de lá saíram várias, não está nenhuma que sabe, várias atrizes e atores e muita gente ligada às artes, mas também pessoas ligadas a outras áreas completamente diferentes. Agora, era uma escola que não era para todos os pais, porque o sistema habitual de ensino ali não se aplicava. Isto é uma noção que nos leva para um tema quase filosófico, que é: a escola não era para todos os pais. Mas deixa a pergunta, Ana. Será que todas as escolas são para todos os filhos? Acho que não. Eu acho que as escolas não são marca branca, não é? Não é indiferente comprar esta farinha ou aquela. É indiferente comprar a farinha, mas com as escolas não. E, portanto, qual é o desafio que o sistema educativo tem hoje em dia? É definir exatamente aquilo que quer ser e comunicá-lo bem.
Portanto, fazer o que dizemos e dizer o que fazemos. E eu acho que essa franqueza para com as famílias que nos escolhem é essencial, porque os pais devem querer escolher, de algum modo, um complemento ou às vezes um contraponto daquilo que é a educação que eles dão em casa. Dificuldade número 1, às vezes essa escola que os pais tanto querem está longe de casa e por motivos práticos de vida, das rotinas das famílias, não é prático, ou têm 2 ou 3 filhos e se calhar um deles ficaria bem aqui e o outro ali, mas mais uma vez, por decisões de ordem prática, isso não é possível. Mas eu acho que a escola deve apostar em dizer exatamente o que é e também por oposição o que não é. E que isso seja uma escolha fundamentada, assumida pelos pais, acho que é importante. Eu acho que há um desafio muito grande quando nós começamos a entrar no estudo ou na análise dos programas educativos, que é de quando nós vamos aos sites das escolas, todas as escolas são incríveis. Todos têm um modelo pedagógico diferenciado, todos promovem a inclusão, todos promovem um conjunto de iniciativas que servem mais uns ou outros, mas certamente são todos diferenciados. Aquilo que nós vemos depois, na prática, muitas vezes até não é aplicado. O Colégio Pedro Arruda provavelmente é uma exceção. Neste caso, vocês têm um modelo pedagógico diferente daquilo que é normal, entre muitas aspas, ou seja, face àquilo que todos estamos habituados como um ensino tradicional. E muitas das coisas que a Luísa estava aqui a referir, não é, da expressão artística, não é, o cultivar o movimento, o corpo, etc. Vocês fazem, como é que é o modelo pedagógico do Colégio Pedro Arruda? Eu vou tentar resumir em 2 linhas e depois conversamos a seguir a isso. O que nós procurámos fazer foi mudar o paradigma da escola, não foi fazer melhorias pontuais, foi mudar o modelo da escola. Todos nós nos lembramos provavelmente de uma escola onde estamos sentados num grupo que se mantém mais ou menos fixo de setembro a junho, temos aquele horário mais ou menos fixo, aquele conjunto de professores. E isso define a rotina da escola. O que é que se passa dentro de cada sala? Há um professor dentro da sala que está ocupado com múltiplas tarefas, sozinho, a fazer face a uma enorme complexidade de funções, desde que todos aprendam, e todos com as suas diferenças, que não haja questões disciplinares, que todos estejam motivados, que ele saiba, enfim, um sem número de funções que ele tem que desempenhar sozinho naquele tempo de 50 minutos. Sai de uma turma, vai para outra. E nós como é que aprendemos? Todos se lembram como é que aprendemos? O professor expunha a matéria de maneira mais ou menos apelativa, mais ou menos interativa, consoante, e depois fazia testes regulares para percepcionar se nós estávamos a aprender ou não. Ou seja, quando se fazia o primeiro teste lá para final de outubro, o professor percebia, isto afinal não sabem nada, tenho que voltar a dar esta matéria. E o que nós achamos é que os alunos aprendem muito melhor de outra maneira, assumindo muita da responsabilidade e da escolha, lá está, os assuntos pendurados na corda da roupa, não é? Daquilo que querem escolher, porque isso não é fazer a vontadinha dos meninos, é trazer um fator acrescido de motivação, e nós só aprendemos aquilo que queremos aprender. E depois percebemos que essa fixidez da estrutura de aprendizagem não favorece alternativas que vão ao encontro daquilo que os miúdos precisam. Portanto, nós usamos aquilo que todas as escolas do país podem usar, porque está definido por lei em 2018, que é, usamos a autonomia e a flexibilidade curricular. E o que fazemos é alterar o conceito de tempo, o conceito de espaço e o conceito de alocação de professores a alunos. E tudo isto são dimensões fluidas e orgânicas que são mexidas em função do melhor objetivo de aprendizagem. Como é que eles aprendem melhor? E por isso também, muito do que fazemos é, como não estamos ocupados a dar aulas, estamos ocupados a acompanhar alunos que estão a aprender, que é uma diferença subtil e muito impactante, temos tempo para os conhecer, para entrar em relação, para perceber que bloqueio há neste miúdo, o que é que a Luísa tem que não a deixa aprender. E o que é que o Rodrigo traz de bom para a equipa que pode ser potenciado, que de outra maneira estaria abafado. Estava ali quietinho, mandado virar para a frente, e nós nem sabíamos a riqueza que estava dentro do Rodrigo. E é isto. Dá vontade de inspirar fundo e deixar isso assentar um pouco, não é? Porque a sensação com que eu fico é que é muita coisa. Como é que isso tudo se gera? A Luísa, não é, vem de um contexto em que
lhe metiam orelhas de burro quando andava na escola. Tu perguntaste se eu era canhota. Eu não sou porque me amarraram o braço. Então Eu, quando era miúda, era canhota, mas depois fui bem educada e, portanto, amarraram-me o braço ao corpo e vai descrever com outra mão. e tinha que ler os seus pecados em voz alta. Sim, sim. O Não colégio é? onde eu andei era assim. Nós tínhamos um livrinho preto e depois éramos chamados em frente à classe para ler os pecados. Ora, uma pessoa na primeira classe ter pecados é tramado, ia dizer outra coisa. Tem que inventar alguns, não sei bem o que é que eu inventava, mas dava-me um trabalhão. Eu acho que a minha criatividade começou aí, percebes? Tipo, o que é pecado? Roubei não sei o quê na cozinha, não sei, devia inventar alguma coisa. Era uma matriz e era violenta, e tinha muito castigo físico. Muito castigo. Era o padrão daquela altura. E era um colégio privado. É muito interessante que nós, depois, à medida que vamos crescendo, nós somos sempre... Há muito aquela discussão nature versus nurture, não é? O que é que importa mais? É o nosso ADN ou é o nosso contexto? Isso é fascinante. Sabes que com a idade, uma pessoa começa a andar na vida e tem cada vez mais dúvidas. Desculpa, eu interrompi-te. Não. Mas era só para dizer uma coisa, porque depois isto, com o PDI, vai-se na minha cabeça. Tu olhas para os netos e encontras coisas herdadas impressionantes. Porque não tem explicação, porque é que aquele que é gêmeo do outro não é nem por somas, mas aquele que é tão diferente fisicamente do pai é exatamente igual ao pai quando era miúdo e agora em adulto desenvolve. E às tantas tu ficas com a maior das dúvidas, qual é a percentagem do herdado e do adquirido? Hoje que tenho muito mais dúvidas do que tinha. Acho muito Que é bom sinal. complicado. Mas eu, olha lá, eu duvido de tudo hoje em dia. Com a idade, aliás, vivo rodeado de pessoas com muitas certezas, que são chatas como tudo. Mas claro. Muito chatas. E isso leva-me exatamente ao ponto de que hoje estamos aqui sentados. Eu não sei como é que foi a educação da Ana, gostava de saber. Já percebemos que a da Luísa foi extraordinária. Foi Ótimo, do melhor que há. ótimo, uma Qual maravilha. colégio Pedro Arrubo, qual que é? Bom, Qual que quem é? dera eu. Orelhas de burro para cima e cá mais Nem nisso. sabem fazer umas orelhas de burro como deve ser, encostado a um canto. Uma pessoa, eu fiquei com a mania das esquinas, porque cada vez que punham-te uma orelha de burro, ias para uma esquina da aula. Sim. Que é para não poderes ver nem de um lado Claro, nem do outro. está bem visto. Muito interessante, pois vocês não sabem fazer. Mas hoje está aqui e está bem, e está saudável, e tem uma família numerosa, e consegue ter uma reflexão crítica acerca de tudo isso e mais. Conduziu a sua família, em termos educativos, numa linha completamente oposta. Ou seja, o trauma claramente teve um bom resultado. Mas conduzi contra toda a gente e contra ventos e marés. Mas isso leva-me à questão que é, será que há algum risco? Atenção, estou mesmo sem certezas nenhumas e a fazer uma pergunta que pode ser quase idiota, mas o benefício de termos uma péssima educação ou uma educação com a qual nós não nos identificamos em nada, pode ser este. Também pode ser outro. Podemos falar sobre isso. Mas pode ser este, que é, eu não quero isto para os meus filhos, eu não quero isto para os meus netos, eu vou fazer diferente. Mas a maior parte das vidas tu tens padrões repetitivos. Mas aqui não se aconteceu. Não aconteceu. Sim, mas há ETs, eu sou uma ET, não é? Nunca fui normal, porque tu vês por alguma razão, estatisticamente, os abusadores são filhos de pais que foram abusadores, as mulheres repercutem o papel tradicional que viram na mãe e de subserviência em relação ao marido. Eu acho que há mais repetição do que cisão com os padrões. E depois também pagas um preço muito alto pela cisão. Eu sei que naquela altura, há 40 e muitos anos, há 50, que foi quando casei, a pressão social e familiar era muito maior do que é hoje. Mas a ruptura com isso tudo é muito complicada e, portanto, eu lembro perfeitamente as pessoas acharem que os meus filhos estavam destinados à desgraça. À desgraça, verdadeiramente, uma coisa terrível. Depois uma vai para a atriz, quer dizer, lá. Um caminho. Nem vamos falar sobre isso, que tragédia. Estás a brincar, Trágico. nem imaginas o que é que foi. As pessoas acharam que era, quer dizer, como é que eu permitia? Como é que eu permitia? O outro não quis fazer a universidade, como é que eu admitia? Portanto, o que talvez me leva à questão o que é que nos leva nós escolhemos uma escola, partindo do princípio, aqueles pais que escolhem pôr um filho num colégio. Podem das duas uma, como tu disseste, ou querer repetir aquilo que tiveram, ou querer fazer uma disrupção. Qualquer das duas é válida. O que torna isto tudo muito complicado, não é?
Eu acho que é uma questão de mindset, porque há quem tenha um mindset disruptivo e há quem tenha um mindset repetitivo, padronizado. E essa é uma tendência que tu aplicas em muitas dimensões da tua vida. Provavelmente as pessoas mais criativas se vão nas suas diferentes dimensões da vida. E eu acho que nós, no colégio, reunimos ali conjunturalmente, porque foi de facto uma coincidência, acho eu, um conjunto de pessoas que diziam, não podemos fazer só isto. Nós isto já estamos a fazer bem. Eles já estão... O colégio está cheio, as famílias gostam de nós, procuram-nos, o sítio é lindo, porque ainda por cima é maravilhoso. Estamos a fazer isto bem feitinho, mas bem feitinho é muito pouco. Para mim é muito pouco. Eu devo dizer, assim de parênteses, porque tu perguntaste há bocadinho, eu tive uma infância muito diferente da Luísa. Eu vivia em África, meu pai era paraquedista, e nós, ao contrário de muitas famílias que escolheram ficar na metrópole por segurança, nós andámos sempre, os filhos todos atrás do pai. A minha mãe tinha um princípio que me parece maravilhoso, que é, o pai precisa mais de nós, aqui ao lado dele, do que à distância. E andámos sempre com ele. Portanto, nós estudámos em sítios indizíveis. Eu lembro-me... Em Angola ou Moçambique? Guiné, Moçambique e Angola. Houve dos três. E eu lembro-me de ser tratada pelos meus colegas de carteira de sala por patroa. Todos os brancos eram patrões. Eu tinha 7 anos, já era a patroa. E ninguém punha isto em causa. O primeiro contacto que eu tive com a leitura e com a escrita, eu tinha 5 anos, a minha irmã mais velha já tinha ido para a escola, eu estava em casa e aborrecia-me de morte. E a minha mãe dizia que eu inventava demais, que ela não tinha paciência. Então pediu à professora se eu podia ir andando para a escola. Não é? Que eu era condicional. Eu fazia 6 anos em fevereiro. E a professora, que tinha mais que fazer do que ensinar-me, sentava-me na mesa de cozinha dela e dava-me fichas de trabalhos e até se lembro de separar os grãos do arroz. Aquelas coisas assim, para me manter ocupada. E eu sempre percebi que a escola era descoberta. Eu nunca senti o peso da repetição, da tarefa. Eu sempre estudei só o que quis. Só o que quis. Era péssima aluna aquilo que eu não gostava. Não fazia sequer um esforço. E o que é que de mim... se é que alguma coisa se transportou hoje para o colégio, porque não é só meu, isto é uma grande equipa, devo dizer, isto não sou eu. Mas eu acho que o espírito que nós vivemos no colégio é de uma saudável insatisfação com aquilo que temos. E também devo dizer que nós procuramos algo que está lá muito ao longe. Nós não queremos só que eles tenham boas notas no final do ano, ou boas notas no exame. Até têm, mas isso para nós é realmente muito pouco. E, portanto, como queremos coisas lá muito longe, queremos levá-los a um sítio onde nós só podemos levá-los se formos com eles. Não é mandá-los ir, nós temos que ir com eles. E, portanto, neste momento, a função de um professor, acredito eu, essencialmente é esta, é conduzir os seus alunos num processo de crescimento e de aprendizagem. É isto. É isto. É uma coisa difícil. E que é uma perspectiva muito humanista, não é? Sobre a educação. E recordo algumas conversas, entrevistas aqui para o podcast que tive com algumas mentes pensantes de um lado um pouco mais dedutivo ou convergente, entre aspas. Tradução. Dedutivo ou convergente é demais para mim. Traduz, ou seja, pessoas que têm um pensamento sobre a educação mais baseado nos PISAs, ou seja, nos testes internacionais, sim. Nas estatísticas e não necessariamente no indivíduo. E que, mais uma vez, é um bocadinho aquela discussão do nature versus nurture, a abordagem na educação mais humanizada, mais humanista, mais ao indivíduo, ou então mais aquilo que funciona para os números. Sim. E o tema dos números, para mim, eu sou engenheiro de formação, e por isso eu consigo compreender muito bem a análise dos números, porque se nós estivermos a falar de uma turma de 30 pessoas e uma estratégia qualquer leva os resultados de 50% de taxa de sucesso, whatever, para 70%, isto é ótimo, nos números. Na prática, nós aqui nos números perdemos o indivíduo. Nós perdemos a noção de se há algum indivíduo que ficou para trás. Eu quando comecei o podcast, eu dizia, se estas conversas puderem ser úteis para uma pessoa, já fizemos o nosso papel. Porque eu sinto que na educação fala-se muito dos números em grande escala, mas esquecemos-nos sempre que a educação se faz no indivíduo e é na soma do indivíduo. Por isso eu concordo muito com a abordagem humanística, mas muitas vezes leva-nos às dúvidas de será que isto realmente funciona? Porque por vezes ou leva muito tempo ou é difícil de provar. Como é que vocês lidam? Ou não é execuível. Ou não é execuível. Mas pelos vistos é.
Não, eu ia. Desculpa, se calhar. Não, vou isto é desviar uma conversa, Luís, não há cá o teu desculpas. pensamento. Nós estamos aqui a falar de uma realidade muito boa, em que os pais até têm dinheiro para meter os filhos no colégio. Alguns? Aqui, neste momento, estamos a falar de um colégio, e eu estava a falar dos meus netos que estavam em colégios. Esta realidade que estamos a falar são dos pais que têm dinheiro para meter os filhos no colégio. Agora vamos falar da realidade nacional. São os pais que não têm dinheiro para meter os filhos em colégios privados, vão para escolas públicas, onde tu tens professoras e professores que são heróis, absolutamente heróis. Eu li recentemente uma escola em Lisboa que na aula a professora tem 23 nacionalidades. Agora diz-me uma coisa, a questão aqui não é sequer se as notas vão subir ou não, é humanamente como é que alguém dá aulas a 23 nacionalidades diferentes, sendo que aqueles que ali estão de primeira classe não sabem falar português. Isto é o Portugal real. Portanto, no Portugal real não é o Portugal bonito em que os pais, a maior parte das vezes, fazem sacrifícios para pôr os filhos em colégios. O Portugal real é a escola pública e as más condições de trabalho, o facto do Ministério da Educação ano após ano dizer que vai dar liberdade aos professores e não dar, e o facto de tu teres, o que é, na minha opinião, muito bom e seguramente várias novas pessoas a viver aqui, novas nacionalidades, mas que aportam problemas de raiz completamente diferentes. Portanto, se olharmos para isso, a questão nem é o que é que sobe a média, nem é um aluno se consegue, vamos deixar um para trás, deixamos não sei quantos para trás. A realidade dos colégios, e nomeadamente do Colégio Pedro Rupa, eu quando tive a sorte, não é, o privilégio, diria até, de poder conhecer um bocadinho o vosso trabalho, quando conversámos a primeira vez, ia muito com aquele intuito de explorar o que é que nós podemos contribuir. Sair lá a pensar como é que eu posso aprender com eles. É mútuo. E lembro que na altura uma das perguntas que me ficou foi o que é que poderia eventualmente ser feito para que a escola pública, ou a escola que precisa, pública ou privada, porque há muitas escolas privadas, como eu falava, não é, quando estávamos em off, que não são boas, ou seja, não é por ser paga que significa que seja boa. Principalmente com a lei que alterou as comparticipações do Estado às escolas privadas. Exatamente. As escolas privadas estão a ficar sem condições. E por isso não é sinónimo escola privada é melhor do que escola pública, mas certamente haverá muitas escolas públicas ou privadas, sabemos que muitas públicas precisariam disto, por falta de recursos e meios e capacidade de resposta aos desafios todos que têm. Como é que se pode traduzir o conhecimento extraordinário que no Colégio Pedro Rupa já foi desenvolvido para uma realidade mais sistémica? É possível, porque, recuperando ao que eu dizia há pouco, parece ser muita coisa, mas ao mesmo tempo parece ser possível. Como é que se pode tornar possível para todos? Esta é uma pergunta idiota? Não. É pergunta para 1 milhão. Pergunta para 1 milhão. Bem, há aqui questões que têm a ver com políticas educativas, não é? Que é assim, num parênteses, que é o facto de não haver uma verdadeira liberdade de escolha da escola, não é? Que eu defendo até ao tutano. Porque que haja ou que não haja? Que haja liberdade de escolha da escola e, em bom rigor, a oposição não é entre público e privado. A oposição é entre privado e estatal, que é quem são os proprietários das escolas. Portanto, e todos pertencemos a uma rede pública de educação. Nós, enquanto colégio privado, com autonomia na maior parte dos aspectos, financeira nomeadamente, somos obrigados a cumprir aquilo que são os ditames das políticas educativas nacionais, naturalmente, não é? Nomeadamente 2. Os miúdos têm que ter o currículo prescrito pelo Ministério da Educação, portanto as aprendizagens essenciais têm que ser essencialmente aquelas que estão definidas para cada ano e cada disciplina, e eles têm que, dizemos assim, ser levados a exame, portanto têm que poder cumprir a avaliação externa que lhes permite validarem o percurso e avançarem. Pronto. Estas são as 2 únicas obrigações que nós temos em relação ao Estado português, ao Ministério da Educação. Pronto. O que é que eu sinto? Que as crianças são essencialmente iguais em todo o lado. É uma questão de contexto. Nós não temos só meninos ricos, nem pensar. Nós temos crianças que são filhos únicos e netos únicos, para cuja mensalidade todos contribuem. Tenho pena, Exatamente. Tenho muita pena que a mensalidade tenha que ter este valor. Mas tem que ter. Não se faz omelete sem ovos. Mas temos, para além disso, temos esta consciência social, temos bolsas de estudo para crianças cujas famílias claramente não têm capacidade nenhuma de pôr a criança a estudar num colégio privado. São tipicamente crianças que nós intuímos, um bocadinho pelo histórico, pelo acompanhamento, que beneficiariam muitíssimo de sair de um meio
deprimido onde vivem para algo de novo. E esse fundo é alimentado regularmente e gostaria que houvesse muito mais. Portanto, está fora de questão que isto seja só para alguns. É só interromper para dizer uma coisa. Isso é uma ideia feita de que os pais que põem os filhos em colégio são ricos. Obviamente. Eu falo por causa dos meus filhos, sei que eles fazem sacrifício para ter não Pois sei claro. quantos filhos no colégio. Pois claro. Não é uma ideia pré-concebida e que tem que se cortar pela raiz. Obviamente, ainda bem que há portugueses que não fazem sacrifícios, a maior parte dos que têm os filhos na escola fazem o sacrifício para ter. A maior parte, quer dizer, há 1.1, não é, filhos por português, não é? Média, não é? Média, Por casal, por casal. É uma criança e uma mão que sai E de uma alguns... mão, uma criança, uma mão, dedinhos, testículo, vá, os direitos de preferência que são mais úteis. Exatamente, a maior parte dos pais, e como diz que têm mais que um filho, fazem sacrifício para ter Pois os claro, filhos nas escolas. naturalmente, Portanto, naturalmente. vamos tirar a ideia que, Sim, sim. que é para ricos, mas desculpa interromper. Não. É isto. Eu acho que as crianças são essencialmente iguais. Eu trabalhei durante muitos anos na Academia do Johnson, era muito amiga do Johnson, e ele faz muita falta cá. E como o projeto do Johnson, que muitos conhecerão talvez, existem outros projetos de intervenção comunitária em bairros que têm a escola como centro, porque a escola de facto é o centro do desenvolvimento de uma sociedade. Não só é o elevador social, como todos sabemos, não é? Que permite a uma criança ultrapassar as barreiras do certo atavismo e de uma certa determinação que poderia existir à partida, como de facto é algo que transforma uma comunidade. E houve uma altura em que eu procurei que dentro daquele bairro as crianças que estão fora do sistema educativo porque não vão à escola, porque fogem, porque os pais não têm hipótese de acompanhar, etc., tivessem uma possibilidade de uma escola. Pensei várias vezes se poderia de algum modo levá-los para o meu colégio, e a questão não era só financeira, a questão que se nos pôs foi: tiramos crianças de 7, 8, 10 anos da Cova da Moura, onde viveram a vida toda, alguns nunca vieram a Lisboa, e transplantamos-los para um colégio onde o ambiente é totalmente diferente. A primeira vez que lá fui, eles perguntaram: onde é que moras? Eu disse: em Lisboa. E eles disseram: em que prédio? Eu disse: não vais conhecer. Eu conheço, é um verde, perguntavam-me eles. Portanto, e a educação não pode ser só instrução. Quer dizer, eu tenho a certeza que essas crianças que poderiam beneficiar de serem nossos alunos, como noutros colégios, noutras escolas, ganhariam alguma coisa com isso. A questão é, olhando a pessoa como um todo, que impacto tem no crescimento de uma criança este desenraizamento. E, portanto, o que eu tentei fazer foi uma escola com os nossos princípios, dentro do bairro, onde as mães pudessem participar, uma vez que pais praticamente estão todos ausentes, ou estão presos, ou fugiram, ou não se sabe quem são, infelizmente é a realidade, e onde todos pudessem ter orgulho naquilo que as crianças vão aprendendo a fazer. E o que me disseram é que não, o Ministério, não sei se alguém está a ouvir, credo, isto não vai parecer nada bem. Eu no outro O que é que dia, acha, inclusive, Rodrigo? como Ministro da Educação, ele disse que conhecia o podcast, por isso espero bem que ouça. Ai, mas pois, mas a este ministro ainda não disse, ao outro já disse, a este ainda não, mas terei a oportunidade. E o que me disseram foi: não podemos criar assim essa redoma, porque isso é tirar as crianças da escola. Eu não, é pôr as crianças numa escola que funciona. O atavismo que existe, há É coisas isto. muito estranhas. O que é atavismo? Eu não conheço essa palavra. É primitivismo, é uma coisa pequenina, Pequenina, que te limita. é que te limita. É tudo atarrachadinho. Isso. Sabe como é que é? Pequenino. Parece que quando olhas para o poder, então em termos de educação, desde o 25 de Abril, tem sido das áreas mais conturbadas, com mais confusão, só o facto de um ano para o outro tu não sabes o que é que tens que ensinar, quais são as matérias, qual é o ano letivo, os exames, como é que se fazem. Deve ser uma confusão enorme, mas parece que é um quitalzinho que não se pode mexer. E esta coisa de não se dar liberdade às escolas públicas e liceus, não sei quando, é absolutamente contra aquilo que se passa nos outros sítios todos, nos outros países todos. É um bocado assustador. Oh, Luísa, eu acho que se dá a liberdade às escolas. Eu acho que as escolas não sabem como reagir aos problemas novos que estão a ter. E à E complexidade. achas que têm a autoridade para poderem fazer as modificações que querem? Não, desde logo não podem escolher os professores que acham mais adequados. Apesar disso, e isso é um fator importante, todos sabemos Então, como os recursos humanos É são como dizer ao essenciais. colégio: vocês desculpem, mas não podem escolher os professores.
A partir daí, como é que a escola funciona? É verdade, mas tirando isso, que de facto é importante, as escolas têm muita possibilidade, flexibilidade, têm autonomia para poder gerir conteúdos curriculares, definir atividades, horários, até calendários de estudo. É um pouco, e não o fazem, acho eu, por receio e porque sentem que qualquer alteração que fizessem a este nível seriam coisas de natureza cosmética, não ia à raiz do problema. A raiz do problema é essa, é professores já muito velhos, vamos dizer assim esta palavra, porque essa é a realidade, cansados e a precisarem de ter uma ajuda para executar as suas funções. Crianças que não os ouvem, miúdos que neste momento já dizem que não querem estudar mais, não querem sequer tirar um curso superior, nem pensar, não serve para nada. Crianças que têm uma agenda própria, que não estão minimamente interessados naquilo que lhes dizem, da maneira como dizem, aquilo que os fazem estudar. Questões muito complexas a nível emocional, de adições, social, tudo. Pornografia, consumo de pornografia. Os malditos telemóveis. Totalmente desacompanhados pelas famílias, quer nas famílias com dinheiro, vamos dizer assim, todas, simplificando, quer nas outras. Portanto, esta sociedade é complexa. Não achas interessante quando chega, e aqui vou entrar na tua área da estatística, quando chega a lista das melhores escolas, as escolas públicas que são melhores que as privadas aparecem nos sítios mais inacreditáveis. No Portugal profundo, com escolas que se adaptaram a uma realidade de uma forma completamente diferente. É magnífico. Pois é. Dá uma esperança de que possa vir a ser assim. Os desafios são muito grandes. Não é? Pois são. E eu acho que é preciso muita ousadia. Eu recordo uma conversa que tive com o professor Adelino Calado de Carcavelos, da Escola Secundária de Carcavelos, que acabou por ser um bocadinho um caso de estudo de como fazer as coisas de forma diferente. Não vou defender se foram bem ou mal feitas, Sim. Não é o meu lugar, mas foi feito de forma diferente. Entraram pela cena dos telemóveis, de proibir ou não proibir, meteram os alunos a definir qual é que era o castigo que devia ser aplicado caso fossem apanhados com telemóveis para não ser para efeitos educativos, a organização dos espaços exteriores, o toque da campainha, se entra, se não entra, a avaliação, etc, etc. Ele até escreveu um livro que eu acho que devia ser um livro que ele devia publicar mesmo, porque acho que aquilo é uma edição assim mais familiar, que traz as aprendizagens todas feitas. E quando se ouve o professor Adelino falar sobre a experiência dele com aqueles desafios todos, aquilo quase que parece o jogo do gato e do rato. Não são ideias particularmente inovadoras, são coisas relativamente simples, mas que para serem aplicadas é preciso conhecer num nível de detalhe a legislação, as inspeções, tem que se ir contra a lei, tem que se barrar e tem que se fazer tudo aquilo que o Estado exige sem se ficar vítima disso. Ora bem, isso parece um trabalho de Ulisses, não é? Que é... Mas tens pequenas coisas, como por exemplo esta discussão de telemóveis. Porque é que os colégios privados, não sei o seu, mas os outros que eu conheço, em nenhum colégio é permitido, nunca foi permitido telemóvel. Qual é a vossa política com telemóveis? A nossa política, eu acho que está em revisão neste momento. Nós tínhamos ideias muito feitas, é um mal as ideias feitas, mas tínhamos ideias sobre os telemóveis. Repare, se os nossos miúdos aprendem num ambiente tecnológico, mediado por iPads, todos, a partir do terceira classe, portanto, a partir dos 8 anos. Claro que no terceiro ano há uma vez por semana em que durante 1 hora usam o iPad e depois progressivamente vai entrando cada vez mais. 1 hora por dia? 1 hora por semana? Por semana. Portanto, é muito pouco. Mas sabem, por exemplo, tirar fotografias com o iPad, fazer pequenos registros, enfim, coisas Só para clarificar, a partir dos 8, 7? Sim, 8 começam a ter 1 hora de tecnologia por semana. Quer dizer, não é exatamente 1 hora. Pode haver semanas em que não usam, isto é para lhe dar uma média. Não é uma invasão de repente do território da criança. Isso, de todo, pronto. E depois progressivamente vão usando. Portanto, uma criança um adolescente de 12, 13 anos é totalmente independente no uso dos iPads para aprender. E esta aprendizagem é acompanhada, controlada e exponenciada pelos adultos presentes em sala. Portanto, parece-nos perfeitamente natural. Os telemóveis não eram um assunto, devo dizer. Eles saíam em visita de estudo, levavam os telemóveis consigo e com isso tiravam fotografias, gravavam, filmavam e parecia-nos bem. Depois há sempre o uso recreativo e pessoal, vão todos na caminhonete, no autocarro, não é? E cada um estará ligado ao seu telemóvel. O problema agudizou-se, mas não é só nas escolas. Não, e na escola, durante o dia,
Não, Têm portanto, telemóveis? Eles têm, portanto, não têm telemóveis até ao 4º ano, não podem mesmo levar, e até ao 9º ano não podem usá-los dentro do edifício, portanto, só nos recreios lá fora. Portanto, a esmagadora maioria do tempo não podem usar. Mas como eu ouvi no outro dia a um diretor de um agrupamento de escolas que se pronunciou sobre isso, eu acho com muita razão, ele dizia: a minha escola tem turnos, uns de manhã, outros de tarde, no máximo. Cada aluno tem 40 minutos de intervalo enquanto entre o entrar e o sair tem 40 minutos de intervalo. O resto do tempo pertence aos pais. Portanto, pôr o ónus da responsabilidade do sim ou não telemóvel na escola, dizia ele, parece-me desajustado em relação ao poder e à responsabilidade que é dos pais. São os pais que põem um iPad à frente de uma criança de 1 ano e meio quando vai jantar fora e lhe põem uns fones para jantarem os dois sossegados enquanto a criança vê. Eu não faço isso. Na minha escola não se faz isso, não se entra nisso. E, portanto, essa primeira responsabilidade é dos pais. São os pais que, vejo eu, estão a ir ao supermercado depois de um dia de trabalho com os filhos, pensei, olha que bom, que excelente atividade, o que é que vamos comprar, o que é que vamos cozinhar, o escolher, não pode levar tudo, para tirar isto tem que deixar aquilo, parece-me uma ótima atividade. Mas os pais estão agarrados aos telemóveis e os pais puxam-nos pelos braços e dizem: pai, podemos levar estas bolachas? Ele: cala-te que eu estou bem. Isto são os pais, mas eu não culpo os pais, porque é uma vida que provavelmente que é da maioria das pessoas neste momento, portanto não é realmente uma escolha, eu acho que é um elemento civilizacional. Portanto, as escolas, e a nossa em concreto, neste momento, têm de repensar a maneira como gere a utilização dos telemóveis pelas crianças. Mas as outras escolas, a maior parte das outras escolas privadas, nunca houve autorização para telemóveis. Nunca. Posso dizer uma coisa? Diz, filha. Estás à vontade, eles usam os telemóveis sem os adultos saberem, que é uma coisa que me custa fazer figura de palhaço, que é, estão proibidos de usar, mas usam. A não ser que houvesse um detector de metais à entrada, tipo prisão de alta segurança, onde até escapam também. Estou-me a lembrar, por exemplo... Eles usariam na mesma. Escondem-se nas casas de banho onde nós não vamos. Escondem-se atrás dos pavilhões. E ali ficam. Até o último ano nunca foi questão de levar telemóvel sequer. E há castigos imediatos para quem tem. Até o último ano. Mas os castigos também são uma coisa... a minha vida enquanto miúdo era ser castigado. Eu acho que não conhecia a realidade da escola... Sem estar sempre de castigo, eu estava sempre a fazer parvoíces. O problema é que... Naturalmente. Não é? Naturalmente. Ou era atirar canivetes contra as árvores, ou era partir mobília, que era uma coisa muito inteligente. É os miúdos fazerem asneiras e fazerem parvoíces. Claro. Não é normal estarem todos agarrados aos telemóveis. Não, mas... É preciso ter chegado aqui para descobrirem isto, que é óbvio. Mas a proibição... E agora as escolas estão a ponderar. Ponderar o quê? Deixem-nos jogar a bola, andarem à tareia. Mas eu acho que é um bocadinho isto que a Ana diz, que é mais fácil tomar certas decisões, nomeadamente a proibição parece-me ser uma estratégia muito fácil. Difícil é dizer, olha, tu podes usar, mas eu como percebo um bocadinho de educação e desenvolvimento humano, eu vou encontrar estratégias proativas para que tu nem sequer te sintas tentado a usar. Isto eu acho que é difícil. Isso é o mais difícil, proibir seria muito fácil. E quem tem filhos e não os deixa ter telemóvel, não tem telemóveis, como é que consegue isso? Eu vou-te explicar, como dizia-me, é impossível, não. Eu tenho 10 netos e sei como é que fazem. O tempo deles está permanentemente ocupado com os pais. Jogam rugby, jogam ténis, há reuniões de família, há não sei quantos. Ninguém tem telemóvel. Mas isto obriga a que os pais têm que investir o seu tempo. Claro. Ela tem toda a razão. A coisa mais triste hoje em dia é que chegas a um restaurante, está a mãe, o pai e o filho todos no telemóvel. Chegas a um ponto que perguntas, a escola também vai ter que ir com os pais. Provavelmente. Mas há uma oportunidade, é mas aí recordo o tema da reciclagem cá em Portugal, não é? Um bocadinho, eu acho, de forma generalizada, a forma como se ensinou os pais acerca da reciclagem foram os filhos a levar esses conhecimentos para casa. E por isso, se as escolas conseguirem trazer um bocadinho essas noções, eu acho que, sei lá, e agora com o tema da inteligência artificial e tudo mais, ouve-se com frequência, ou ouço pelo menos com frequência, pessoas a dizer eu estou a aprender com os miúdos. E por isso, certamente os miúdos também podem ir para casa e ensinar coisas aos pais. Dizer, pai, sai do telemóvel, vem brincar comigo que eu quero fazer o quê. Sem dúvida. E se isso foi feito com a reciclagem, pode ser feito com qualquer tema, certamente. Mas é verdade, como estava a dizer muito bem, que isso obriga os pais. Eu não acho, coitadinhos, que é a sociedade, é a vida que a gente tem. Eu eduquei 3 filhos sozinha e sustentei-os sozinha. Hoje os meus filhos perguntam como é que fazia sem telemóvel. Borrava-me de medo cada vez que eles saíam. O que é que a gente tinha a fazer? Não podia fazer mais nada. Agora, a verdade é que os pais, a vida hoje é muito complicada, etc e tal. Não me lixem.
Quer dizer, se habituarem todos a fazer refeições com os filhos e tiverem normas e saberem que há um momento para conversar, não digo que têm que ligar no telemóvel, a não ser, lá está, no início de haver telemóvel, o Barreto dizia que só havia 3 profissões que deviam ter telemóvel: advogados, polícias e prostitutas. Quer dizer, se calhar é melhor reduzirmos a isto, efetivamente, porque eu não acho, desculpa, médicos, advogados e prostitutas. Uma pessoa, de certeza que não está assim uma coisa tão urgente, para ter que estar constantemente ao telefone com os filhos ao lado. Não é possível. A não ser que esteja a educar outros filhos ao mesmo tempo. E não é por nada que este podcast se chama Educa-te. Ora, que é, Educa-te, que é para as pessoas se educarem um bocadinho. Organiza-te. Ou Exatamente. estudasses. Estudasses. E por Estudasses. falar em estudasses, eu acho que a conversa vai muito boa, mas está a tocar para sair. E por isso eu acho Ainda que... há 2 toques. Nós não temos Nós, toques. nós aqui temos toques. Está a tocar, está Opa, na hora que de sair. saudades que eu tenho Mas destes antes toques. de sair, nós temos aqui um teste para fazer. Hoje vamos Ui, inverter aqui os é o toques. moral. Espero que seja A matemática. Luísa agora é o passo para moral. ela. Vou pedir-vos para fazerem a dedução da fórmula resolvente. É Luísa. facílimo. Que é isso? Não sabe o que é a fórmula resolvente? Eu não. Estou a brincar. Não é nada a fórmula resolvente. Tenho aqui um teste de perguntas para vos fazer às duas. Tipo resposta rápida. Quick fire. Estão prontas? Faz favor. Vai Força. contar para a nota final? Vai contar para a nota. Vai contar Vai para a contar Ai, para a meu nota. Deus. A ambas, mas começamos pela Luísa. O que é que vos faz sorrir? Os meus netos e os meus filhos. Mas primeiro os meus netos. Ana. Os meus netos também. Se tivessem que ter um emprego que não exigisse formação superior ou formação qualificada, um emprego mais tradicional, qual seria o emprego que escolheriam ter ou ter tido? Por exemplo, no meu caso era ser talhante. Florista. Eu era ceramista. Adoro a ideia do torno. Também, Não pode. também é muito bom. Se calhar pode fazer os vasos. Não, Faz flores. e há as aulas agora que com as plantas tu fazes a cerâmica. Há uma técnica, não sei. Eu gosto muito de workshops para aprender. Se precisarem de montar um negócio, já Veja, a sabem que gente está aí. troca tacos. Qual foi o vosso professor ou professora favorita? A minha professora de História, que era do Partido Comunista, mas que eu andava no colégio privado, no académico, era do Partido Comunista, fechava a porta e punha-nos a ouvir sobre a Revolução Russa e o resto, e eu gostava muito dela, mas depois, olha, foi presa. Eu tive uma professora de latim no secundário que me fez querer ser professora. Não de latim, mas que me fez querer ser professora. Como é que se chamava? Maria do Céu. Maria do Céu Ramos. Quando ficou doente, chamou-nos a todos lá à casa. Ela estava doente, sentadinha na cama, com um chailinho, e nós todos sentados à volta. O que seria hoje em dia? Impensável. Abuso de menores. Abuso de menores, logo. Tinha acontecido qualquer coisa grave lá em casa. Proibido. Proibidíssimo. Proibido. Qual foi a maior lição que aprenderam na escola? A não ir lá. Hã? A não ir lá. A, não- Que sítio mais horrível. a ser independente. Se tivessem a oportunidade de mudar uma coisa na educação em Portugal, o que é que fariam? Fogo, uma de sol. Só uma. Isso é muito difícil. Eu tenho uma. Então começa. É muito fácil. Há ali um edifício no 24 de Julho que eu acho que poderia desaparecer. E confiarem nos profissionais de educação pelos frutos do trabalho deles, só por isso. Acho que era a grande mudança. Descentralizar o poder das decisões. Totalmente. Que a questão de a ouvir falar há, quantos anos? Uma só coisa. Uma só coisa. O professor sou eu, quem manda sou eu nesta sala. Isto é muito difícil, uma só coisa. Uma só coisa. Luísa, não seja insubordinada, por favor, responda à pergunta. Olha, pagarem bem aos professores, acabarem com as deslocações. Será tanta coisa que eu Já queria são que duas, mudasse. mas pronto, as condições, melhorarem as condições, Melhorarem as condições, que eu acho que é desumano. Completamente desumano. é esse o elo mais fraco, são as É condições. o elo mais fraco completamente, coitadinhas. E não até vi a história de uma com um filho pequenino, vai ser colocado a 300 km, mas isto parece trabalhos forçados. É inqualificável. Agora, Não, com é este- tão com este difícil novo arranjar um concurso- professor que mora ali. Não, este concurso extraordinário do QZP vai resolver esses problemas todos. Pronto. Nós estamos aqui com algum público e por isso não queria fechar antes de dar a oportunidade a alguém, se quiser fazer alguma pergunta. Se não quiserem fazer, também está tudo bem. Querem fazer uma pergunta? Se quiserem perguntar o número de telefone ao seu professor, estejam à vontade. Alguém quer fazer alguma questão? Não? Então, Luísa,
Meu querido, Ana, beijinhos. obrigado por ter Foi vindo. muito divertido. Obrigada, foi ótimo. E Gostei obrigado muito. mais uma vez ao Santander, à Fundação Santander, por esta bela casa Verdade. que nos trouxe, repleta de arte e tapeçarias que nos fazem pensar um bocadinho no linda. mundo à nossa volta também. Obrigado por ter estado connosco. Obrigado, querido. Obrigada. Foi um prazer. Luísa. Obrigado.